O dia, mais uma vez, amanheceu com chuva em Salvador. Segundo a Codesal, em uma semana, choveu 170 milímetros, a metade do previsto para todo o mês de abril, que é de 320 milímetros. E segundo a meteorologia, vai continuar chovendo. A notícia preocupa principalmente quem vive perto de áreas consideradas de risco, como as que ficam perto de encostas. Só hoje de manhã, até às 11 horas, foram registradas 57 solicitações na Codesal. Entre elas, 16 ameaças de deslizamento de terra. Com a chuva que cai há uma semana em Salvador, 135 famílias já foram notificadas pela Defesa Civil para sair de suas casas. O perigo nas encostas é uma ameaça em mais de 400 áreas consideradas de risco. Um problema que, na maioria das vezes, começa com um corte irregular do terreno. É o caso deste aqui, no bairro de Brotas, apontado pelo engenheiro civil Luiz Edmundo. Aqui em Salvador a gente tem uma grande quantidade de área de risco criada pela população que ocupa de forma desordenada e fazendo algumas coisas irregulares. Por exemplo, a gente tem aqui atrás um grande exemplo de um corte feito no pé de um talude, que é a região mais crítica e que expõe risco à casa de cima, como também o que for colocado posteriormente nesse local. No alto da encosta fica a casa de seu Jonas. Há 2 anos, desde que começaram a escavar o terreno na parte de baixo, o mestre de obras está preocupado. Fiz a contenção de 4 metros de fundura, fui lá embaixo no solo, cavei, botei sapata de fora a fora, isso foi em 2009. Fiz a contenção, emiti uma cortina de concreto até 1,5 metro de altura, de 1,5 metro foi bloco deitado e revestido com massa, e em cima corria um vigamento para cá e para lá. O Jonas agiu corretamente? Sim, ele já tem uma experiência, como ele já falou, ele tem 40 anos de mestre de obras, já tem um pouco de experiência, mas seria interessante que ele tivesse também um acompanhamento técnico de um técnico, um arquiteto, para o dimensionamento. Mas o corte lá de baixo, se vier e dar um deslizamento, pode atingir a casa dele, mesmo com todo o reforço que ele fez. Quem mora em área de encosta deve ficar atento a alguns sinais de que a terra pode descer. Trincas que vão aparecer nas paredes, principalmente nos cantos da porta e janela. Posteriormente, você pode observar alguns postes inclinados, árvores inclinadas também são condições que mostram risco, né? Também trincas no terreno, também é um indicativo. Por que se fala tanto em não jogar lixo nas encostas? É que o lixo, além de poluir o meio ambiente, aumenta o peso no terreno e a infiltração de água no solo. Com isso, o risco de deslizamento de terra é muito maior. Dá só uma olhada aqui neste terreno na Vasco da Gama. Garrafa PET, olha só como ela está presa, eu não consigo nem tirar. Ainda tem plástico e a gente vê outros materiais aqui. Segundo a Defesa Civil, o desmatamento também agrava o problema. Se o terreno tem árvores, menos da metade da água da chuva chega ao solo. À medida que ela vai descendo, diminui a resistência do solo e aí a terra pode deslizar. Aquela chuva constante caindo no terreno, ela cria um transtorno muito maior e um risco maior para as encostas do que a chuva forte. Imaginando que esse vasilhame aqui seja o solo. Então, se vier uma chuva muito forte, eu vou jogar aqui, a água cai e pouca água entra no vasilhame. Mas se a chuva for fraca, eu consigo preencher o vasilhame com toda aquela água, ou seja, tem pouco alagamento na cidade, consequentemente, muita infiltração de água no terreno. Para evitar o deslizamento de terra, uma das medidas é a colocação de lonas. Mais de 20 mil metros quadrados de plástico preto foram colocados em 180 encostas de Salvador. Para conseguir a lona, é preciso solicitar a Defesa Civil pelo 199, que o engenheiro vai até o local. Mas na hora de cobrir a encosta, muita atenção. Para verificar o que acontece no período de chuva, a gente tem um exemplo aqui de uma parte de solo retirada desse local. No momento que a gente vai umedecer, vocês vão ver que ele vai perder toda a resistência e vai desmanchando. Essa perda de resistência do material leva, então, ao deslizamento de terra, né, nas encostas.